Aqui em Atos, capítulo 8, versículo 26, a palavra começa dizendo assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe, que era um diácono, um discípulo de Jesus, dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. Não falou nada, foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Cadence, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia a profecia, ou melhor, o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, porque era costume ler em voz alta, e disse: entendes tu o que leis? E ele disse o eunuco: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que li era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que os tosquiam, assim não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é retirada da terra. Se refere a Jesus. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te de quem diz isto o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a quem? A Jesus, que ele não conhecia. E indo eles a caminho, chegaram a certa água, uma poça de água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E Filipe diz: é lícito se crê de todo o coração, ou seja, tem que ser uma entrega total. Respondeu ele, respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azote, passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até chegar a Cesareia. E nessa palavra aqui de Filipe, do eunuco, nós entendemos o quanto Deus quer se revelar. Porque quem revela Jesus a mim, a você, ao eunuco, é o próprio Deus. Jesus falou sobre isso. O que Jesus disse? Ninguém vem a mim, se o Pai que me enviou o trouxer. É Deus quem revela. Mas Deus revela Jesus para quem? Para quem tem sede. Vamos entender um pouco da história do eunuco. Nós sabemos que se havia alguém naquela época excluído de muitas coisas, principalmente da casa de Deus, era esse homem. Porque lá em Deuteronômio 23 diz: aquele a quem for trilhado os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia, nem a sua geração entrará. Então a condição daquele homem aos olhos humanos era totalmente desfavorável. Ele se converteu ao judaísmo,
de ano em ano eles descem a Jerusalém para adorar. E ele foi, porque ele havia se convertido ao judaísmo, mesmo não sendo judeu. Ele era africano. A região da Etiópia não é na África? Exato. Então, ele não era judeu. E outra, nenhum eunuco podia entrar, significa dizer que ele deve ter ido escondido. Então ele foi, não fazia parte dos judeus, mas converteu ao judaísmo, foi adorar, mas voltou do mesmo jeito. Porque aí nessa escritura você vê que ele voltou, lendo o texto, ele nem entendia, ele voltou do mesmo jeito que ele foi, vazio. Mas mesmo voltando vazio, ele não se desestimulou e ele não desistiu de continuar buscando a esse Deus que ele não conhecia. Porque às vezes a pessoa, quando ela não é correspondida nas suas expectativas, ela quer que as coisas mudem logo, ela quer que o Espírito Santo venha, etc e tal, enfim. Mas ela não se entrega 100% e é óbvio que não vai haver resposta. E quando a pessoa vê que não tem resposta, ela se desestimula. Sabe de uma coisa? Não tenho fé, não adianta, para mim não tem jeito. Você que está dizendo. Veja que esse homem voltou de Jerusalém do jeito que foi. É claro, é só ler ali. Nem o livro de Isaías ele entendia. Foi o que Jesus falou para aquela mulher: vós adorais o que não conheceis, porque ela não era judia. Nós adoramos o que conhecemos. Ele nem conhecia Deus. Ele nem sabia quem era Deus. Apenas se converteu à religião. Mas ele voltando no caminho, e olha que caminho, quase 1000 quilômetros, de ida e volta. O homem realmente queria Deus. Às vezes a pessoa mora do lado da igreja e não tem tempo de buscar Jesus. E ele voltava no caminho não frustrado, não triste, mas lendo ali com sede: eu quero Deus, eu quero esse Todo-Poderoso. E Deus, vendo a sede daquele homem que não pertencia à congregação do povo, porque era excluído pela sua condição, estrangeiro, mas Deus atentou para ele. Porque de repente você vê o testemunho dessa jovem, que era prostituta, e você diz assim: poxa, eu me sinto, pastor, mais merecedora de Deus do que ela. Porque olha o que essa mulher fez. Só já parou para pensar, pastor, quantos casamentos ela destruiu? Pergunta para mim quantos que eu destruí. Nenhum. Olhe para cá, por favor. Só já parou para pensar o inferno que essa mulher fez em tantas famílias? Realmente. Realmente, de repente, você é uma pessoa que se acha merecedora de Deus, porque você não cometeu metade dos pecados dela. Realmente. Realmente essa mulher foi podre. Realmente essa mulher não prestava. Mas olha a reação, olha a atitude dela quando ela conheceu a verdade. Olha a atitude dela. Será que a sua é a mesma? Qual foi a atitude dela quando foi anunciado Jesus Cristo para ela? A mulher se entregou, gente. Ela largou aquela vida podre. Ela mudou sua maneira de se vestir. Ela cortou todos os contatos com aqueles que levaram ela à vida podre. A mulher perdoou, que era para ela o mais difícil. Ou seja, realmente, essa mulher não prestou quando estava na mão do diabo, mas quando ela recebeu a oportunidade de se entregar para Jesus, ela não ficou dividida, igual muitos ficam.
De repente você não cometeu 10% do pecado que ela comete, mas o pouco pecado que você ainda comete, você não abandonou. Ela fez uma devassa, uma vida podre, foi uma pessoa podre, mas a entrega foi completa, a entrega foi total, a entrega foi perfeita. E às vezes a pessoa não fez nada não cometeu tantos delitos, se considera até justa, mas não perdoa, fica fretando com pecado dentro da igreja, não se entrega, não aceita, não abre mão do seu orgulho, até gosta da igreja, até gosta das orações, mas não abandona os seus pecados. Quer que eu diga? Você está pior do que a condição dela, porque ela estava no pecado porque não conhecia, ela estava no pecado porque não recebeu a oportunidade, mas quando recebeu, na hora ela abraçou. E você tem recebido a oportunidade e não tem abraçado. Você tem recebido a chance e não tem abraçado. Falando ainda do eunuco, quando ele recebeu o conhecimento do Filho de Deus, Jesus, e você sabe que nem todos os judeus aceitam Jesus, porque não crê que ele é o Filho de Deus, crê que é um profeta. Quando aquele eunuco ouviu sobre a salvação, na hora ele chegou para o discípulo e falou assim: o que eu preciso para ser batizado? Tem água ali, ó. Aí o discípulo falou: olha, você tem que crer, se entregar por inteiro, tem que ser fiel. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu quero. E na hora foi batizado. Veja que quando a pessoa quer Deus, ela decide, gente. Às vezes a pessoa fala assim: estou pensando, eu estou me preparando, pastor, estou pensando. Tomara que você se prepare a tempo. Tomara que haja tempo. E é isso que pesa diante de Deus. Às vezes a pessoa é podre, mas quando recebe a palavra, se entrega. E às vezes a pessoa não foi tão podre aí fora, mas recebe a palavra e fica só dividida. Para Deus, isso é pior do que a pessoa ter vivido tudo isso e depois ter entrado na igreja e ter aceitado Cristo. Porque Deus faz nova todas as coisas. E como a jovem disse, onde abundou o pecado, super abundou a graça. Mas veja Deus aqui. Deus moveu um anjo. Deus moveu um discípulo, um pastor, só para atender aquele excluído, aquele rejeitado. Porque aquele excluído, aquele rejeitado, tinha sede e um desejo imenso de conhecer a Deus. E quando recebeu a chance, ele não pensou duas vezes, se entregou e voltou para a sua terra jubiloso, feliz, satisfeito por ter conhecido Jesus. Para concluir, a pergunta é: você tem tido essa mesma sede em relação à sua vida com Deus? Quando o Espírito Santo lhe propõe voltar ao primeiro amor, você tem lutado para isso? Ou quando ele lhe propõe a salvação mediante uma entrega que acontece nas águas batismais, você está como esse eunuco? Olha ali a água, eu estou aqui, o que eu preciso? Vamos lá agora. É isso que marca a diferença. Porque Deus não vê como vê os homens. O homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Imagine, você que conhece a Escritura e lê, você sabe que havia uma relutância por parte dos discípulos em pregar para gentio. Gentios eram aqueles que não faziam parte do povo judeu. Era outra nação, estrangeiro. Você vê que Pedro não concordava. Foi preciso Jesus levar Pedro à casa de Cornélio, não me falha a memória, mas você vai ler, você vai entender. E Jesus apareceu numa visão, desceu um lençol, porque Pedro era relutante. De repente, se Deus mandasse Pedro não iria. Por quê? Porque na concepção dele, não, a salvação é só para os judeus. Quando Jesus disse: ide pelo mundo e pregai o evangelho.
É a natureza do ser humano, às vezes é patriota, enfim. Mas Deus mandou Filipe, vai lá. Filipe nem perguntou o que era, fui. Ó, comprei esse carro. Opa, estou aqui. Ouve aí. Já entendi por que Deus me trouxe aqui. E era estrangeiro, era africano. Ele era estrangeiro. Imagine, Deus fez o lençol descer, e no lençol tinha vários animais que é considerado impuro pelos judeus. E Jesus falou, mata e come. Ele, não, Senhor, nunca vou comer, isso é impuro. E Jesus disse, não considere impuro o que eu consagro. Aí ele entendeu. Foi quando ele ministrou o Espírito Santo sobre a casa de Cornélio. Ou seja, Deus não importa quem você é, de onde você veio, não importa tu tem um olho, um braço, uma perna, não importa se é branco, se é negro, se é o núcleo, se não é. Deus quer ver a sede que há dentro da pessoa por Ele. Tanto de quem está aqui e perdeu de repente o primeiro amor e precisa voltar, quanto você que não se entregou por inteiro. Amém? Quem entendeu? Deus moveu um anjo, um pastor, para atender o excluído, rejeitado, porque ele tinha sede. Ele vai te atender agora da mesma forma. Amém?